Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Esse aqui é o sexto de trade para análise, palpites, prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 16/12 de 2022. A nossa seleção de tips para vocês serem bem lucrativos, mas mais do que isso, para a gente estar debatendo, trazendo números, estatísticas e informações importantíssimas a respeito dos jogos de hoje para você ser bem lucrativo. Confiando nos números e nas estatísticas, você sempre vai reduzir o seu risco de hedge e mais do que isso, você será lucrativo a médio e longo prazo. É assim que a gente trabalha aqui no YouTube e também no nosso grupo VIP. O menor preço do mercado, cobramos metade do preço da concorrência, tá ainda mais barato, R$30 nesse primeiro mês para vocês conhecerem, terem a experiência lá do nosso VIP, que é muito mais do que um grupo de tips, é um grupo onde a gente adiciona conhecimento para vocês serem bem lucrativos e se tornarem apostadores independentes, sempre trazendo conteúdo extra mensalmente, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo naquele seu grupo que adora falar de apostas esportivas e que quer conhecer um novo esporte, trabalhar com NBA, porque certamente ele vai conhecer um mercado muito amplo e com muitas possibilidades de ganhar dinheiro. Já deixa também o seu like, a meta de 200 likes pro vídeo de hoje, mas chega de enrolação, bora para nossa análise entre Charlotte Hornets e Atlanta Hawks, já convidando vocês para comentarem aí, caso vocês discordem das nossas avaliações aqui a respeito de cada uma das partidas. Bom, a gente acaba passando por cima de certos jogos, alguns a gente deixa exclusivo para o VIP e alguns a gente passa tips em si para vocês estarem colocando dinheiro no pré-jogo. Aqui, no jogo entre Charlotte Hornets e Atlanta Hawks, a gente só vai passar por cima dessa partida, fazer algumas observações. Gordon Hayward pode ser que volte com isso, o Charlotte Hornets vai ficar mais forte, enquanto que o Atlanta Hawks está jogando sem DeJounte Murray, John Collins e Clint Capela, 3 dos seus titulares, 3 dos seus 4 melhores jogadores e mais do que isso, o melhor defensor de perímetro, o melhor parceiro para o Trae Young, que é o melhor jogador dos Hawks, e também o melhor defensor de garrafão. Então a gente tem aqui o Atlanta Hawks correndo sérios riscos. Porém, eles são um time que vem se comportando de uma forma bem diferente de um jogo para o outro, à medida em que o Trae Young tem que fazer tudo sozinho, mas acima de tudo, eles têm dificuldades de vencer os seus jogos. Já são 6 jogos sem o DeJounte Murray, apenas uma vitória contra o Chicago Bulls e ainda assim por um pontinho ali na prorrogação. É um time que não vem se encontrando e mais do que isso, o Charlotte Hornets fica mais forte com o LaMelo Ball na escalação. Ele que voltou na última rodada, ele que vai acelerar o jogo e que vai dar mais qualidade nas finalizações do Charlotte Hornets, já que ele tem uma ótima visão de jogo e deve encontrar jogadores livres constantemente. Com isso, o Charlotte tem muitas chances de vencer essa partida sim, porém, eu esperaria algumas atualizações ali na escalação, principalmente se o Gordon Hayward jogar, aí sim acho que o Charlotte jogando em casa é favorito, não tá dando para confiar nesses Hawks. Eles são um time que tem ali o principal jogador titular muito baixo, você precisa de altura para tirar proveito do Charlotte Hornets. Então olho também no Okongo ali na linha de pontos dele e rebotes, porque o Charlotte Hornets é um time que tem dificuldades nesse setor faz pelo menos aí uns 3 anos, então também é muito interessante para vocês ficarem espertos, mas de princípio acho que a vitória simples dos Hornets tem muito valor. É uma entrada que eu faria, mas eu esperaria acima de tudo o Gordon Hayward confirmar. Essas confirmações e novas ausências a gente está sempre passando no VIP e dizendo para vocês se isso impacta ou não direto na tomada de decisão da partida. Agora temos aqui Detroit Pistons e Sacramento Kings, 2 times com a defesa ruim, um Sacramento que com o De'Aaron Fox é um time muito forte, mas que ainda assim, fora de casa, eles não vêm convencendo tanto, né? É um time aí que, diferente quando tá jogando na Califórnia, deixa um pouquinho a desejar e venceu somente 3 dos últimos 7 jogos, ou seja, perdeu a maioria, venceu o Toronto por apenas 1 ponto, mas é uma vitória relevante ali, né, porque o Toronto em casa é fortíssimo, e também venceram o Cleveland Cavaliers, mas sem o Donovan Mitchell, o que também não é tão empolgante, já que se trata do melhor jogador dos Cavs. É um jogo que eu acho que o Sacramento Kings tem tudo para pontuar bem, eles que usam e abusam da bola de 3, com o De'Aaron Fox eles são muito fortes ofensivamente, conseguiram fazer 124 pontos contra o Toronto Raptors, que tem uma das 10 melhores defesas da liga jogando dentro de casa, e contra o Detroit Pistons, né, que é uma das piores defesas de toda a NBA, e ainda assim também um dos piores ataques. Eu acho que o Sacramento Kings é favorito para essa partida, também entrada que a gente faria, ficaria de olho ali antes do jogo começar, assim que as escalações estiverem confirmadas. Lembrando, Detroit é a segunda pior eficiência defensiva da NBA, sofrem 116,9 pontos por 100 posses de bola, e o Sacramento Kings é um time que sabe acelerar o jogo quando o De'Aaron Fox está em quadra, é talvez o jogador mais rápido da liga, e com isso trabalhar em pontos ali com o Sacramento Kings pode ser interessante, mas ainda assim é uma linha que está bem esticada, 238 pontos totais, então o Sacramento Kings deve estar ali tendo que pontuar mais de 115, 118 pontos para estar pagando pelo menos em 50, então eu iria aqui de vitória simples deles, assim como eu iria também na vitória simples do Charlotte, se o Gordon Hayward for
confirmado. Agora sim, vamos trazer uma tip para vocês muito bem embasada, com muito conteúdo e informação, assim como a gente faz também no VIP, no jogo entre Boston e Orlando Magic. E para essa partida, vamos dar uma olhada aqui nas escalações rápidas, né? O Robert Williams III pode voltar finalmente, mas a tendência é que ele ainda não jogue ou que ele tenha minutos reduzidos. Al Horford estava de fora e também é um jogador titular ali muito importante, mas ainda assim, caso esses dois não joguem, né? Esses jogadores que são os mais lentos dessa equipe, a nossa tip pode ficar mais interessante, porque a gente precisa de um time mais rápido, mais leve, mais ofensivo, porque a gente vai trabalhar com pontos do Boston Celtics contra esse Orlando Magic desfalcado de Jalen Suggs, o Kiki, Carter Jr., o Harris também e o Jonathan Isaac. Bom, para essa partida a gente vai indicar para vocês um acima D do Boston Celtics. Então, para essa partida entre Orlando Magic e Boston Celtics, o jogo que acontece em Boston, a gente vai aqui em times totais e vamos indicar um acima de 115,5 pontos do Boston Celtics. De 115,5 pontos do Boston Celtics. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Vamos deixar aberto aqui a game log do Boston Celtics jogando dentro de casa, para vocês acompanharem com a gente na nossa linha de raciocínio, beleza? Bom, por que a gente acha que o Boston vai superar essas linhas de pontos? Boston é uma máquina de pontuar, é o líder em eficiência ofensiva da liga e jogando em casa são ainda mais dominantes. Boston marca 118,1 pontos por 100 posses de bola e tem o melhor desempenho da NBA em eficiência ofensiva, mas em casa as coisas são ainda melhores. São 124,6 pontos por 100 posses, uma média de 125,8 pontos por jogo e 128,4 nos últimos 5 jogos como mandante. Boston superou a casa dos 115,5 pontos em 12 dos 13 jogos que fez em casa e vem superando essas linhas nos últimos 10 consecutivos. Orlando é a quarta pior eficiência defensiva de toda a NBA por 100 posses de bola e Boston é o segundo time com mais bolas de 3, o segundo que mais tenta arremessos de 3 e o segundo com a melhor eficiência. Isso é ótimo para quem está trabalhando no over. Boston superou essas linhas nos últimos 3 jogos seguidos contra o Magic e no encontro mais recente entre eles, sendo fora de casa, eles fizeram 126 pontos no único jogo em que essas equipes tiveram nessa temporada. Em casa, Boston superou essas linhas em 4 dos últimos 5 jogos contra o Orlando Magic e também dos últimos 4 dos 5 jogos que fizeram seguidos contra o Magic, também lembrando que desses 5 jogos aí que a gente está computando aí recentes que eles fizeram, 4 foram em Orlando e mesmo assim em 4 desses 5 jogos eles conseguiram superar essas linhas, então vamos acreditar em Jason Tatum, Jaylen Brown e companhia pontuando bem contra essa fraca defesa do Magic, que é verdade, eles são um pouco melhores fora de casa, mas ainda assim acho que vale o risco e é isso que você tem que fazer quando a gente fala de Boston Celtics. Geralmente essa entrada ela tá muito atrelada em relação a se eles vão vencer ou não, as linhas estão bem esmagadas, mas eu acredito que sim, eles sejam favoritos e vocês podem ter certeza, dificilmente eles vão vencer esse jogo sem pontuar acima ali dos 112, 113 pontos, então se você acha que o Boston vai vencer, também é interessante você trabalhar com a linha de pontos deles. Se vocês acham que eles vão perder, provavelmente vai ser porque eles pontuaram um pouco, não necessariamente porque a defesa deles deixou a desejar, porque isso já é uma constante, né? E o grande foco dos Celtics é pontuar bem para vencer os seus jogos. Beleza? Próximo jogo que a gente vai avaliar aqui para vocês é Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, mais um jogo que a gente vai indicar um palpite aqui em pontos para vocês. Eu já adianto, das tips que eu tô trazendo aqui para vocês, talvez essa seja a mais arriscada, mas ainda assim ela faz sentido e é o que a gente tem de melhor para essa partida aqui. A gente vai em times totais aqui no Indiana Pacers e vamos trabalhar com abaixo deles, ou seja, abaixo de 111,5 pontos do Indiana Pacers. Abaixo de 111,5 pontos dos Pacers é o nosso palpite para Cleveland e Indiana, jogo hoje que acontece em Ohio, né, na casa dos Cavs, às 21h30, horário de Brasília. Bom, por que a gente acha que isso faz sentido? Primeiramente, Chris Duarte está de fora mais uma vez, jogador importante ali na rotação do Indiana, mas que já está de fora há um bom tempo. Mas mais do que isso, a gente tem os principais defensores dos Cavs à disposição, o Okoro, o Jarrett Allen, o Evan Mobley, entre outros jogadores mais experientes, que vão cuidar um pouquinho melhor da bola e evitar que o Indiana faça pontos de transição. Mas por que a gente acha que faz sentido essa entrada? Bom, vamos aqui para nossa linha de argumentação. Indiana não conseguiu superar essas linhas contra nenhuma defesa de elite fora de casa e hoje encara a melhor eficiência defensiva da NBA jogando em casa, ainda por cima, né? Os Cavs jogam como mandante. Indiana é top 10 piores eficiências ofensivas jogando fora de casa e o terceiro maior ritmo, maior pace, o que significa que eles geralmente pontuam muito mais pelo número de arremessos do que pela precisão. E contra boas defesas, geralmente esses problemas ofensivos sempre vêm à tona. Indiana fez 106,4 pontos de média nos últimos 10 jogos contra o Cleveland, jogando em Cleveland. Eles não superaram essas linhas em nenhum dos jogos de 2022 contra o Cleveland Cavaliers e tiveram de média menos de 100 pontos, sendo 85 marcados no último encontro entre eles. Cleveland
Cleveland é o segundo time que menos sofre pontos de 3 em casa por partida. Indiana precisa desse tipo de arremesso sendo produtivo para que eles pontuem bem, porque é a especialidade deles, com Tyrese Haliburton, Buddy Hield e até o Miles Turner abrindo para poder arremessar de 3, bem como o Benedict Mathurin também faz muito bem isso. Cleveland é também o segundo time mais lento da liga, e isso gera poucas posses de bola tanto para ele quanto para os seus adversários, ou seja, com poucas posses seus adversários precisam ser ainda mais precisos para poder superar linha de pontos contra uma das melhores defesas da liga. Contra equipes de alto nível defensivo, Indiana fez 106, 101, 100, 82 e 129 pontos contra defesas do top 7 da liga, média de 102,8 pontos, sendo que o único que eles conseguiram fazer um acima de, né, que foi no jogo citado por último, 129 pontos, eles fizeram isso contra o New Orleans Pelicans, que é um dos times mais rápidos que tem, desses citados, e também foi dentro de casa, ou seja, desses 5 jogos contra defesas de top 7, em 4 eles ficaram abaixo, e o único que eles conseguiram ficar em cima foi jogando em Indianápolis, jogando dentro da sua quadra, e eles tiveram uma média nesse período de menos de 103 pontos por jogo. Então acredito que sim, o Cavs consiga manter seus adversários em linhas baixas, partindo agora para o jogo entre Philadelphia 76ers e Golden State Warriors. Mas antes da gente pular para esse próximo jogo, em que a gente vai trazer uma tip para vocês, pessoal, lembrando que hoje o calendário está muito repleto, tem muita coisa aqui, e no VIP, lembrando que para os nossos desempenhos aí, né, para nossa avaliação mensal e da temporada, é muito importante que vocês trabalhem nas duas frentes, no grupo VIP, aqui no YouTube, no Free. E para vocês participarem do grupo VIP é só chamar lá no WhatsApp, por apenas R$30 você vai experimentar, vai conferir a qualidade do nosso trabalho, que independente de green ou red, a gente sempre traz números e estatísticas de jogos que, se não deram certo hoje, pode ter certeza que a médio e longo prazo sempre vão dar. E mais do que isso, você também vai adquirir muito conhecimento, porque todas as nossas entradas são bem embasadas e a gente sempre produz conteúdos exclusivos feitos por nós, conteúdo que você não encontra em nenhum lugar, para você ser um apostador melhor. Lembrando que eu vou ensinar vocês durante essa temporada como mexer nos principais sites de estatísticas gratuitos que a gente ensina, que a gente usa, né, para fazer as nossas entradas aqui. Fechado? Vai deixando o seu like, a meta de 200 likes mais uma vez, e também comenta aqui embaixo se até aqui você concorda ou discorda das nossas entradas, se tem algo que você queira acrescentar ou não, também vai ajudar muito a gente, beleza? Lembrando que lá no grupo VIP a gente também sempre traz palpites de jogador, mas dessa vez a gente vai trazer um palpite de jogador para vocês aqui no YouTube. Em um jogo com uma odd tão baixa contra um adversário que é o Golden State Warriors, que pode muito bem acelerar o jogo e trazer perigo para o Philadelphia, apesar de eu achar que o Philadelphia deve vencer, né? Eu acho que o melhor para a gente fazer é trabalhar com o jogador, lembrando que Stephen Curry tá de fora hoje, bem como o Andrew Wiggins, principal defensor de perímetro dessa equipe aqui do Golden State Warriors, assim como Klay Thompson e Draymond Green são dúvidas, 2 dos 3 melhores jogadores dessa franquia, sem sombra de dúvidas. Caso eles não joguem, aí sim, eu acho que o Philadelphia deve vencer tranquilamente, principalmente porque eles têm um encaixe legal com 3 adversários, com o Joel Embiid sendo dominante ali por conta da sua estatura e James Harden também atraindo muito ali a marcação para a linha de perímetro, deixando o Embiid ainda mais livre para fazer chover debaixo do aro. Então vamos trabalhar aqui com a linha de rebotes dele. Eu acho que tá pagando muito bem, né? Se vocês quiserem mudar aqui para um duplo-duplo até, que por sinal eu acho mais interessante, porque a gente se garante ali com necessariamente 10 rebotes. Vamos trabalhar com duplo-duplo, eu acho mais interessante, porque 10 pontos, eu duvido que ele não faça 10 pontos, e ainda assim, às vezes por um rebotezinho aqui, a gente pode ter um prejuízo, então vamos trabalhar com duplo-duplo, esperando que ele faça pelo menos 10 pontos e 10 rebotes. Bom, por que a gente acha que isso faz total sentido? A gente sempre traz aqui argumentações para vocês verem que faz sentido, né? Mesmo que dê errado, a gente trouxe muitos números que fazem sentido. Embiid é o líder nessa categoria, né, de rebotes do Philadelphia 76ers, encara hoje um adversário favorável para ser produtivo nessas linhas. Warriors é top 10 times que mais cedem rebotes por jogo para os seus adversários, até pela formação baixa deles e por estratégia, já que eles abrem mão de rebotes ofensivos por acharem que compensa mais, né, depois de um arremesso longo, você recompor sua defesa do que necessariamente brigar por uma segunda posse. Então, o Joel Embiid não vai ser perturbado nesse sentido. O Warriors é o segundo time mais rápido da liga, o que significa muitas posses de bola para eles e para os rivais. Mas, mais do que isso, também significa muitos erros, principalmente contra uma defesa do Philadelphia 76ers, que é a 4ª melhor de toda a NBA. E sem Stephen Curry, contra uma ótima defesa, jogando num ritmo rápido, porque é assim que os times tentam fazer com que o 76ers saia da zona de conforto, a gente pode ter muitos arremessos equivocados e muitas sobras para o Embiid fazer o seu over. Lembrando que os Warriors são apenas o 17º melhor ataque em eficiência jogando fora de casa, e sem o Stephen Curry, eu não tenho nem dúvidas de que eles terão um desempenho ainda pior.
Embiid tem média de 10 rebotes por jogo jogando em casa nessa temporada, então acho que ele consiga um a mais contra o adversário de formação baixa que cede tantos rebotes caso vocês queiram trabalhar com acima de 10.5. Mas a gente decidiu se resguardar no duplo-duplo, lembrando que o Embiid é um dos principais cestinhas da NBA, o principal cestinha da temporada passada, então 10 pontos para ele deve ser moleza, até porque ele é um jogador muito explorado e se o Draymond Green nem jogar, ele terá ainda mais facilidade de ser produtivo, já que o Green é o melhor defensor de aro dessa equipe. Embiid tem média de 11.2 rebotes por jogo na carreira contra o Golden State Warriors e nos últimos 4 jogos a média dele subiu para 13 por partida contra esse adversário, então acredito que o duplo-duplo dele tenha muito potencial. Eu havia comentado com vocês que algumas partidas a gente deixa exclusiva para o nosso grupo VIP. Análise de quem vence, de quem deve cobrir um handicap, de pontuação, de jogador, ou seja lá, o que tiver de interessante para a gente estar passando para a galera. Ou até a gente acaba ignorando porque é um jogo perigoso para se trabalhar. Toronto Raptors e Brooklyn Nets, Chicago Bulls, New York Knicks e Oklahoma City Thunders e Minnesota Timberwolves são os jogos que a gente vai deixar exclusivo para a galera do VIP aproveitar e ter uma experiência mais completa do Cesta de Trade. Lembrando, se você ainda não deixou o like, clica no botão de joinha que está aqui embaixo, vai ajudar muito a gente. E se a gente já passou da meta no momento que você assistiu esse vídeo, não deixa de apertar no botão de joinha porque vai ajudar ainda mais a gente, o nosso projeto a continuar acontecendo e eu espero que vocês estejam gostando dele. E se estão gostando, cliquem ainda mais no botão de joinha porque vai ser um feedback interessante pra gente. Mas agora vamos pro nosso palpite entre Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers, lembrando que depois a gente só vai ter Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, mais um jogo que a gente vai passar o palpite pra galera do VIP. E a gente tem um palpite para pontos especial para vocês lá naquela partida. Mas falando de Dallas e Blazers, a gente vai indicar aqui para vocês um handicap positivo do lado dos Blazers. Vamos só dar uma olhada na escalação. Bom, Eubanks, Josh Hart são dúvidas, enquanto que o Gary Payton e o Nasir Little estão de fora. Maxi Kleber, complemento bem interessante para o jogo do Doncic, é ausente, o que é interessante para o nosso HC positivo, porque a gente vai trabalhar a favor do Portland Trail Blazers. Então, o nosso palpite para o jogo entre Dallas e Portland Trail Blazers, jogo que acontece às 10h40 em Dallas, vai ser mais 7.5 do Portland Trail Blazers. Então, mais 7.5 do Portland Trail Blazers. Eu acho que se vocês quiserem trabalhar com mais 8.5 para ter mais segurança e até mais interessante, é o nosso palpite para hoje, mais o mais 7.5 é a linha em que a gente estudou para esse jogo e viu que faz total sentido. Bom, mas por que a gente acha que faz sentido essa entrada? As equipes já se enfrentaram nessa temporada sob essas mesmas circunstâncias, né? Dallas jogando em casa, etc. Mas o Nurkic estava de fora, jogador que pode ser impactante hoje a favor dos Blazers. E o Portland ainda assim conseguiu cobrir esse handicap e liderou a partida por uma boa parte do tempo, tendo uma diferença ali de apenas 1 minuto a favor do Dallas, que liderou 1 minuto a mais o jogo do que seus adversários. Portland é uma equipe bem competitiva e Dallas, apesar de ser um bom time, é bem pior do que se esperava e passa por uma temporada bem decepcionante, diferente de seus adversários, que estão surpreendendo e mostrando que eles são sim um time forte com Damian Lillard em quadra, que pode brigar aí por mando de quadra na Conferência Oeste. Lembrando que o Dallas é o 9º colocado e os Blazers é o 5º, muito pelo desempenho ruim que o Dallas tem como visitante, mas ainda assim em casa eles também têm defeitos. O Blazers venceu 5 dos últimos 6 jogos e os últimos 3 consecutivos também. Nesse mesmo recorte, Dallas perdeu 3 e ganhou 3, mas perdeu os últimos 3 dos 4 que fez. E eles só venceram o fraco Oklahoma City Thunders, então eles vêm de uma sequência bem preocupante. O grande ponto é que Dallas é um ótimo mandante, mas o mercado confia muito mais neles do que deveria. É um time que dificilmente vence fora de casa e em casa costuma ter mais dificuldades do que se espera, então o adversário sempre tem boas chances no HC positivo, porque o Dallas é um time que pontua pouco. Então, por mais que sua defesa seja excelente, eles não conseguem abrir distância, porque seu ataque é pouco produtivo, independente de um jogador só. Do mês 11 ao mês 12, Dallas fez 13 jogos em casa e seus adversários cobriram esse handicap em 11. Dentre esses jogos aí, né, desses 13 jogos, os 11 adversários que cobriram esse handicap, um deles foi o próprio Portland Trail Blazers. Portland é o terceiro melhor time em eficiência nas bolas de 3. Dallas é o 15º. Só que jogando em casa, o desempenho do Dallas em bolas triplas piora e eles vão para apenas os 20º melhores de 30 times, ou seja, estão abaixo da metade da tabela. Eles também são o segundo com menos bloqueios por jogo dentre os mandantes, o que facilita pontos de infiltração e no garrafão, já que eles não dão tocos. Então, por isso que eu disse que o Nurkic seria importante hoje, porque ele é um jogador que pode pegar bons rebotes, inclusive ofensivos, e pontuar bem no garrafão. Dallas também é o 5º time com menos pontos por jogo jogando dentro de casa, o que justifica a falta de capacidade deles, como eu disse, de se distanciar de seus rivais. Os Blazers é a 8ª melhor eficiência ofensiva da NBA, mas tem a melhor eficiência ofensiva de toda a NBA quando o Damian Lillard está em quadra. Eles também são top 10 em aproveitamento nos rebotes, enquanto Dallas é o pior de toda a liga. Jogando em casa, Dallas é apenas o 13º melhor ataque em eficiência, mas são top 10 defensivos, onde eles podem tirar vantagem de seus adversários, mas ainda assim
assim, eu só decidi trazer um ponto ali positivo a favor do Dallas, além, é claro, de Luka Doncic, que é o melhor jogador em quadra, para dizer para vocês que, por mais que tenha pontos positivos a favor dos Mavericks, a gente tem muito mais a favor do Portland, para pelo menos eles perderem por no máximo 7 de diferença. No geral, Portland tem números superiores em alguns setores e inferiores em outros, mas na maioria o Portland tem tudo para se sair bem. Como é um jogo equilibrado, eles podem sim vencer ou até se manter próximos do placar. Eu não me surpreenderia se o Portland fosse uma das boas zebras dessa noite. Até porque Dallas não empolga, não consegue vencer com facilidade ninguém. Eles dependem de um jogador só e contra times do Oeste, que sempre são times aí que possivelmente podem encarar um Luka Doncic ali no playoff, né? Ou seja, eles têm estratégias bem estabelecidas para encarar o Doncic no playoff, quem sabe, e mais do que isso, eles fazem esses testes durante a temporada regular. O Luka Doncic, não que ele teve dificuldades, mas o seu time no geral teve. Dallas cobriu esse handicap apenas 3 vezes em 11 jogos contra times da Conferência Oeste, pode nos dar boas possibilidades hoje para que os Blazers sejam competitivos até o fim. Bom, pessoal, então, handicap de mais 7.5 é o nosso palpite para os Blazers e Dallas. Se você quiser ser mais conservador, mais 8.5 também é interessante, por mais que hoje não esteja ali em 50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar, né? Mas ainda assim, as melhores odds e palpites extras a gente passa no nosso VIP, bem como palpite em pontos do jogo entre Lakers e Denver, que a gente vai indicar lá para vocês também. Então aproveitem para conhecer, o menor preço do mercado está com uma promoção, então aproveitem para vocês acabarem não tendo que pagar mais caro quando essa promoção acabar. Então entrem agora, recuperem esse dinheiro que vocês vão investir na gente e, mais do que isso, sejam lucrativos. Tirem lições daqui para frente para o resto da temporada para que vocês evitem heads, evitem apostar na camisa, apostar ali somente no momento das equipes, né? Muito fácil você pegar os últimos 10 jogos, os últimos 5 e falar, quem tá no melhor momento e investir. Não, a gente sempre traz coisas mais aprofundadas, o offensive rating das equipes, o defensive rating, eficiência, setor onde essas equipes pontuam, onde elas melhores defendem, etc e tal. Então, ter uma análise ali mais aprofundada sempre vai tornar você um apostador com mais chances de green. Beleza? Então participem lá, conheçam, deixem o like se não deixaram ainda. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal se não é inscrito e comentem aqui embaixo se vocês discordam de algumas das nossas entradas. Se vocês discordam, tragam argumentos, porque certamente vai ajudar todo mundo, inclusive a gente, a refletir e tomar a melhor decisão possível daqui para frente. Muito obrigado pela sua audiência e falou!